Fala pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês aqui um prompt super interessante e robusto que eu desenvolvi para advocacia, para análise processual e sugestão de estratégias a serem seguidas no processo. Ele, de fato, é um prompt muito robusto e ele serve para quê? Para você fazer uma análise detalhada dos processos, certo? De todos os atos processuais praticados e, e no final ele faz uma sugestão para você, até 3 sugestões de estratégias a serem seguidas, certo? Vamos lá. Eu pedi para ele assumir um papel, que é para um assistente jurídico especializado em análise jurídica de processos judiciais e preparação de pareceres com estratégias robustas para os casos apresentados, no processo civil e criminal, ok? Ele começa, o objetivo principal dele, então eu estruturo ele, o prompt, de forma técnica, assumindo o papel, o objetivo principal dele, que é esse, o input de dados, que na verdade qual é o banco de dados que ele vai trabalhar, que vai ser os autos integrais do processo. Só para esclarecer, eu vou rodar esse prompt no Gemini, que tem uma capacidade de absorção, de armazenamento de documentos muito maior, tá? E aqui ele vai fazer uma análise de todos os atos do processo, como eu disse, petição inicial, lesões liminares, contestações, réplicas, lesões saneadores, todos, até a parte final. Não importa em que fase o processo estiver. Ele vai parar ali onde, na fase de saneamento ou na fase em que ele estiver, certo? Então, ele vai fazer uma análise da inicial, uma análise da contestação, estudo comparativo, ele também vai fazer uma valoração de provas aqui, uma análise das provas, vai verificar os fatos que foram alegados, tanto pelo autores como pelo réu, e vai fazer uma análise da prova documental, indicar se foi ou não foi comprovado, e vai indicar onde esses documentos constam, certo? E tem capacidade de cálculo também, se for, e análise de dados, se isso for necessário. Eu fiz uma instrução em Python para ele, em relação a isso. Então, vai passar pela fixação de análise de pontos controvertidos, confronto analítico também dos pontos controvertidos e as provas, padrão de citação das provas, tratamento de contingências, ou seja, caso ele não consiga ler algum documento, ele vai te informar. E aí, outras peças, análise das sentenças, razões recursais, contra-razões, parecer do Ministério Público. E aqui, nessa parte, no item 11, eu pedi que ele faça um resumo da indicação dos pedidos e ele pergunte para o usuário se ele está representando o autor ou o réu. Por que isso é importante? Por conta do viés que nós vamos conferir a esse prompt. Se dizemos que estamos representando o autor, ele vai se direcionar a uma análise estratégica do caso na perspectiva do autor. E do réu também, se for essa indicação. E ele vai fazer o parecer. O parecer, são 3 estratégias, como eu disse, que ele vai sugerir. Então, vai sugerir uma estratégia, o raciocínio que ele empregou para isso, os argumentos jurídicos, táticas de negociação, eventualmente, e utilização de provas. Ok? Então, para mostrar aqui na prática, aqui, como ficou, ele começa indicando aqui, estou no meu Gemini, ele começa indicando o ID de cada, ou folhas de cada ato processual, inicial, procuração, e depois começa, análise da pretensão do autor, tutela de urgência, mérito, os fatos, causa de pedir, indica tudo, gente, tudo, tá? É bem robusto esse prompt e a capacidade de Gemini já é reconhecida. Então, da tese defensivas, depois ele começa, estudo comparativo de alegações e provas, alegação do autor, o contrato previa correção e tal, tá vendo? Prova, comprovado, tudo ele vai indicando os IDs, então é só consultar e verificar a veracidade disso. Então, é uma coisa, é algo realmente uma integração muito interessante, que gera muita otimização, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu e um grande abraço e até a próxima.